Boa noite, boa noite. Nossa, tem um monte de gente entrando. Eu acho que o webinar de hoje está disputadíssimo, né? A gente teve uma quantidade imensa de inscritos e pela velocidade da entrada na sala, eu acho que vai ter uma turma grande conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos todos. Já estou vendo alguns nomes que eu já conheço aqui, né? Porque tem vários heavy users, né? Que estão sempre com a gente, né? Carol Ventura, Lúcia Radicete, né? Tem um monte de gente que a gente já conhece só de ver. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos. Estou percebendo que é um grupo hoje bastante feminino, né? Mas a gente já vai, enfim, ter a noção melhor da composição do grupo. E como em geral faço, vou fazer umas enquetes iniciais aqui para a gente tirar a temperatura e para dar para o Pedro Pirim, que é o nosso convidado da noite de hoje, com o tema Slow Fashion de Impacto, uma noção da composição desse nosso grupo, né? Para o 10º webinário dessa série que nós realizamos aí mais uma vez com o Sebrae Pernambuco, Escritório de Caruaru, e com o NTCPE, parceiro aí de sempre. E é um prazer imenso para nós. Se não falei meu nome, para quem não me conhece, sou Roberto Meirelles, do Instituto Rio Moda, e que tem tido aí a felicidade, o prazer e a honra de participar dessa iniciativa tão importante, que já está indo para o 30º tema. Esse é o 30º tema que a gente faz junto, e acho que isso acaba fazendo uma boa diferença na cena da capacitação do micro e do pequeno empresário, em particular da indústria da moda, da indústria de confecção, e em particular do Agreste Pernambucano, né, que tem comparecido em massa, né, à iniciativa. A gente fica muito feliz e a gente aprende muito, né, com todos e com cada um de vocês. Antes de passar a palavra para os nossos apresentadores de hoje, eu queria combinar algumas coisas com os participantes. A primeira delas é para a gente usar fartamente o campo de bate-papo, né? Fiquem à vontade para fazer uso do bate-papo aí para comentários, papo paralelo, fica super à vontade, porque a gente acaba criando duas vias, né, de participação, uma acompanhando a fala do Pedro, né, que vai, enfim, premiar a gente com uma exposição incrível, mas também a conversa entre os participantes, de quem a gente também aprende. Mas eu queria pedir a todos que fizessem as perguntas lá no campo de perguntas e respostas, que é um outro campo do Zoom, por um motivo muito simples. Isso permite uma gestão melhor das perguntas, que eu mesmo vou fazer, tá, Pedro? Eu vou estar selecionando as perguntas e passando para você, preferencialmente no final do nosso webinário de hoje. Tá? Isso combinado, né, bate-papo à vontade, perguntas no campo, perguntas e respostas, eu queria fazer umas enquetes muito rápidas para a gente ter uma ideia, a primeira da composição geográfica aqui do grupo. Eu vou dar 20 segundinhos, né, para cada enquete, uma coisa muito rápida, deve estar aparecendo aí na tela de vocês, e marcar é muito fácil, para a gente ter uma ideia inicial da composição desse nosso grupo. E quem não estiver no Brasil é só marcar a última opção, né? O Pedro, inclusive, está nesse grupo, né, Pedro? Que está falando de Lisboa. Lisboa ou Pois é, Cascais? Está em Cascais. eu acabei marcando Sudeste por força do hábito. Esqueci que estava fora do Brasil. Você está fora do Brasil, então tá bom. Estou encerrando a enquete, compartilhando com vocês os resultados, e mais uma vez o Nordeste saiu na frente por conta desse trabalho bacanérrimo de divulgação local que tanto o NTCPE quanto o Sebrae Pernambuco, o Escritório de Caruaru, estão fazendo. Muito bom, excelente. Uma segunda enquete com relação ao horário do webinário. Queria ter uma ideia se esse horário está ok para vocês. Para o Pedro nem pergunto, né, porque ele está 4 horas à nossa frente. Para ele deve estar meio tarde, mas eu acho que ele já se acostumou, né, Pedro? Aliás, o Igor Fidalgo também falou com a gente de Lisboa, mas o Igor está lá há 3 anos, ele mais do que deslocou o fuso horário dele mais para frente, porque ele continua tendo muitos clientes no Brasil, então não tem jeito, né? Ele acaba varando a madrugada mesmo, né? Bacana. Estou aqui encerrando a enquete, compartilhando resultados com vocês. Para a maior parte, o horário está adequado, bacana, muito bom. Uma terceira enquete com relação aos meios de divulgação, para a gente ter uma ideia, como é que vocês ficaram sabendo do webinário de hoje. A gente usa aí um verdadeiro arsenal de formas de comunicação, e-mail marketing, WhatsApp, recomendação de amigos, perfil do Rio Moda no Instagram, Facebook está sempre ficando para trás, acho que eu até vou tirar,
A gente publica por extensão no Facebook, mas a penetração do Facebook está realmente diminuindo bastante com o tempo. E, como a gente percebe, e-mail marketing e recomendação de amigos saíram na frente, mas o conjunto de respostas ficou bem equilibrado até, né? Muito bom. Mais uma enquetezinha sobre ocupação do grupo, né? O Pedro tem uma ideia aí se está mais para estudante, mais para empresário, mais para funcionário, empregados. A gente tem um perfil, em geral, predominantemente empreendedor, até porque tanto o Instituto Rio Moda, quanto o Sebrae, quanto o NTCPE tem uma penetração bem forte junto ao público de empresários, especialmente micro e pequenos, né? Como a gente está confirmando aqui hoje, mais uma vez, empresários são um grupo mais numeroso, né? Uma quinta e penúltima enquete com relação à faixa etária. Vou marcar aí rapidinho. Em geral, a faixa etária também acompanha um bocado o perfil de ocupação. Hoje, a gente tem, inclusive, um grupo um pouco mais jovem do que a gente vem percebendo aí nos últimos webinários, possivelmente por conta do tema. É bacana, incrível como tem correspondência, né? Hoje a gente continua com 31 a 46 como o grupo mais numeroso, mas o grupo de 19 a 30, né, assumiu uma expressão que, em geral, nos outros temas não vinha tendo. Portanto, Pedro, você tem um grupo um pouco mais jovem do que a gente vem atendendo aí nas outras noites. E para fechar, aqui, com relação ao tema do webinário, Slow Fashion de impacto, queria ter uma ideia de como é que o grupo se autoclassifica entre Café com Leite Total, Até que Me Viro Bem e Ninja Faixa Preta. Sem modéstia, gente. Já temos um grupo bem numeroso aqui na sala. Legal. Vamos lá. Vou encerrar e compartilhar. Aí, Pedro, você tem um grupo relativamente maduro com relação ao tema, bacana, equilibrado, aí, Até que Me Viro Bem. Então tá bom. Bom, a gente tem que achar quem é que marcou Ninja Faixa Preta, né? Para convidar ele para o próximo. Né? Enfim. Então tá bom, gente. Estou interrompendo o compartilhamento aqui. Queria passar a palavra para a Cris, que depois passa para o Gilson, que depois passa para o Pedro. Boa noite, turma. Nosso último webinário, mas pelo que eu vejo aí, nós vamos fechar com chave de ouro. Obrigada, Roberto. Instituto Rio Moda, meu parceiro, grande parceiro aí. Gilson, Sebrae Pernambuco. Com certeza, como o Roberto falou, já são 30, viu, Pedro? Eu já conheço, né? São 30 webinários. É bom porque isso se torna um grupo gostoso, a gente fica mais à vontade, fica mais relaxado no sentido. Mas esse assunto é muito pertinente, né? O slow fashion, o que eu acho que vocês vão gostar, eu não vou prender muito a atenção, né? Mas eu acho que o tema foi muito propício, viu, Roberto? Parabéns, né, a todos nós, de fechar os webinários com essa temática. E eu vejo que realmente não é fácil, né, o slow fashion você impactar dentro desse mundo nosso, mas eu acho que Pedro vai dar todas as dicas para que vocês possam conseguir, tá certo? Então, boa sorte aí a vocês. Eu passo aí a palavra para o meu parceirão aí, de anos, anos, anos e anos, Gilson, tá bom? Um beijo para todos. Oi, Cris, valeu, beijão. Queria só dar boa noite, agradecer a parceria aí, obviamente, né, com o Cris, do NTCPE, com o Roberto, amigo do Instituto. Sempre é muito bom trabalhar com vocês, uma equipe muito coesa, de pensamento muito plural e, ao mesmo tempo, muito focado, né? Acho que isso ajuda bastante. Estou muito feliz com esse 30º webinário, esse trabalho conjunto e tão importante para o pequeno negócio, trazer gestão, trazer negócio, né, com informação de ponta, com consultores excepcionais, um nível muito elevado. Então, mais uma vez, consegui me surpreender nessa terceira edição. E aí eu queria agradecer principalmente vocês que estão junto conosco, né? Estão colaborando. Sem vocês, todo esse esforço nosso seria em vão. Então, agradecer a vocês por estarem dedicando um pouquinho do tempo para estar junto conosco nessa troca de experiência e deixar o Sebrae à disposição, né? Relembrar
o Sebrae existe para poder apoiar o pequeno negócio, o fortalecimento e a sustentabilidade desses negócios tão importantes para o desenvolvimento da nossa economia nacional, tá certo? Então, um forte abraço a todos, contem conosco. E Pedro, vamos embora, que eu estou super ansioso com o tema, que já só o tema já me deixou muito, muito aguçado para poder Boa. estar participando. Obrigado. Bom, obrigado. Eu que agradeço vocês. Não sei se o Roberto está aí ainda, mas a gente vai seguindo aqui. Estou aqui sim, Pedro. Eu só tirei a minha câmera porque eu fiquei no escuro de novo. Tranquilo. Mas eu estou aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, né, assim, primeiro pelo convite, por me receberem aqui, e também a todo mundo que está aí, que se inscreveu, enfim, já vai participar dessa conversa com a gente hoje. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês, mas eu costumo dizer que nesses momentos, né, de palestra, quando a gente está nessa posição de passar conhecimento, né, para as pessoas sobre aquilo que a gente aprendeu em algum momento e constantemente a gente está se reensinando, é um momento, na verdade, de muita humildade, porque a gente tem que reconhecer sempre que a gente não sabe de tudo. Esse é um tema que é um tema muito recente, né? Então, assim, ele só começou a ser propriamente explorado mesmo a partir de 2006, 2007. Então, é uma coisa, assim, com mais força, né? É uma coisa muito recente. As Nações Unidas, em 2018, quando estavam numa conferência para chegar num acordo sobre a redução de emissão de gases de estufa, né, apontou a indústria da moda como uma das grandes culpadas, né, por poluir o meio ambiente, ser muito danoso ao planeta, e colocou uma série de metas, né, para a indústria se reposicionar em termos de práticas, enfim. Então, é um tema novo, né, para todo mundo. E para contextualizar um pouco vocês também, né, sobre quem eu sou e como é que a minha história me traz até aqui, basicamente eu entrei no mercado da moda sem querer mesmo. Eu não escolhi trabalhar com moda, eu acho que a moda acabou me escolhendo de alguma maneira e eu me encantei por esse universo, muito menos pela questão de produto, mas por entender que o mercado da moda ele mexe muito com a expressão pessoal, né? Então, assim, é o jeito das pessoas se comunicarem através de uma roupa, como elas estão se sentindo e o que elas vão vestir, como é que isso vai traduzir para as pessoas que estão do lado de fora. Então, eu acabei sendo colocado aí numa empresa que se chamava Addict em 2007, 2008, então já tem mais aí de 10 anos. E eles tinham uma coisa que para a época era super inovadora, porque eles dentro de casa, né, dentro da própria empresa, eles tinham uma produtora audiovisual e tinha uma produtora de design, né, de arte e tal, fora a marca de roupa. E essa produtora audiovisual ela podia vender outros projetos que não fossem só relacionados à moda, então eu fiquei trabalhando com essa produtora um tempo. Concomitantemente a isso, conheci 2, 3 amigos na faculdade que estavam fazendo um desfile de moda, que na altura também foi como eu conheci o Roberto, o Instituto Rio Moda, porque quando a gente começou o evento era só um desfile, né? Não tinha mais nenhum outro atrativo além disso, e o Instituto Rio Moda foi um parceiro super importante para a gente, porque trouxe conteúdo relevante, né? Então a gente começou a fazer workshop, começou a fazer palestra, e com isso a gente começou a gerar debate na universidade sobre o que a indústria da moda faz e o que ela movimenta e como que isso influencia na vida das pessoas. Esse evento acabou, né, de uma brincadeira, acabou virando uma primeira empresa de produção cultural e de marketing de influência, que foi um tema que já algumas vezes já trabalhei aqui com o Instituto Rio Moda também, em palestras e tudo. E com esse primeiro evento, como a gente tinha que bater muito na porta das marcas de roupa, desculpa, a gente teve muito contato com essa indústria. Então, os nossos primeiros clientes da empresa eram basicamente, sei lá, 80% deviam ser do mercado de moda. Então, a gente trabalhou com Headley, trabalhamos com Adidas, com Melissa, e foi muito interessante assim, esse processo todo, né? Abriu muita porta para a gente. Depois que a empresa terminou, eu fiquei como consultor autônomo e acabei atendendo algumas marcas de moda também, inclusive. E depois de um tempo, né, enquanto profissional autônomo, eu achei que era o momento de de ter uma outra experiência, né, porque até então eu não tinha nem carteira assinada, eu não tinha nem carteira de trabalho, na verdade, até os 27, 28 anos.
E eu resolvi ir para o mercado de trabalho e fui trabalhar na Reserva. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a marca, mas hoje é uma marca bem grande no Brasil. Recentemente foram comprados aí pela Arezzo, né, e se juntaram a um grande conglomerado aí de marcas de roupa para além daquilo que eles já tinham criado. E eu tive uma experiência muito incrível, né, trabalhando lá. Eu acho que a última coisa que eu fiz na Reserva foi vender roupa, né? Então a gente fazia desfile, mas a gente fazia lançamento de livro, a gente fazia corrida de rua, então tinha uma série de outras coisas. E isso me abriu muito a cabeça assim para ver de novo, né, o quanto que a moda movimenta para além do que pode ser só um produto. O negócio é que a Reserva, assim como muitas outras marcas de roupa, né, no Brasil, elas não têm só 4 coleções ou 2 coleções principais anuais. Eles têm muitas frentes, muitas mesmo, né? Então, assim, você tem o on demand, né, que é o sob demanda, que você entra na internet, você faz a sua camiseta, você faz o seu tênis, você pode comprar na loja, você pode receber uma mala na sua casa, escolher se você quer comprar depois. Então, tem muitas alternativas de compra e de customização e muitas possibilidades. E isso pode deixar as pessoas meio assoberbadas, né? Então, existiu sempre um cuidado, assim, pelo menos meu comigo mesmo, de não deixar a máquina, né, te engolir e te colocar dentro de uma espiral que de repente você perde a noção do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. E aí, enfim, lá pelas tantas já tinha dado meu tempo lá na Reserva, eu pedi demissão no início de 2018, fui trabalhar com educação, depois com política, depois voltei para o campo da moda de novo, fui trabalhar com a Amsterdã Sauer, que na época a gente fez um projeto de rebranding deles, né, que acabou virando só Sauer. E é uma empresa de 80 anos que só, de fato, faz 2 coleções por ano. Então, ela trabalha assim, com uma questão muito manual, muito artesanal, né, muito forte, é uma marca de luxo, então os preços são muito mais altos, mas ela também, ao mesmo tempo, pode se dar o luxo de fazer tudo um pouco mais devagar. Então, é muito interessante ver uma empresa de 80 anos que conseguiu sobreviver, que ainda ganha dinheiro e que trabalha de um jeito muito mais calmo e mais sereno do que o que a gente vê, no modo geral, né, das outras marcas, não só de roupa, mas de acessório, de joia, enfim, mas dentro do mercado da moda, né, de uma maneira geral mesmo. Depois disso, trabalhei um tempo com a Vonner também, né, como consultor e tudo. E aí, lá pelas tantas, né, assim, num processo também de vida mesmo, e aí eu acho que é interessante trazer isso aqui para vocês, porque, de novo, né, o slow fashion, ele não está só na moda, ele é uma maneira de você, viver, né, assim, é um estilo de vida mesmo. Então, essa coisa de você diminuir o seu ritmo foi uma das coisas que me trouxe aqui para Portugal. Né? Então, assim, uma das minhas questões, dos meus questionamentos, enquanto eu estava ali no Rio, era que tudo era muito acelerado para mim, tudo andava muito rápido, era sempre tudo para ontem. E isso começou a me gerar muita ansiedade. Eu falei, pronto, tenho que ir para uma outra coisa. Né? E aí comecei a pesquisar e tal, e depois eu vou chegar depois eu vou pegar de volta esse gancho da vinda para cá, porque aí tem a ver com a marca de roupa que eu estou trabalhando aqui, que, né, que surfa esse conceito do slow fashion, da sustentabilidade e tal. Mas para a gente começar a falar de slow fashion, a gente antes tem que falar sobre sustentabilidade. Né? E eu gosto muito de provocar e trazer questionamentos, né? Mais do que trazer as respostas certas, eu gosto de trazer provocações mesmo. E eu queria perguntar para vocês, assim, fiquem à vontade para mandar aí nas caixas de pergunta ou, né, no chat mesmo, se é possível ser sustentável. Né? E por que eu pergunto isso? Porque muitas marcas, e eu que trabalho com marketing sei disso, muitas marcas se apropriam de determinados temas e usam isso de qualquer jeito. Então, de uns tempos para cá, todas as marcas começaram a achar legal dizer que são sustentáveis. Mas o que é a sustentabilidade, afinal? É possível ser sustentável? Né? Dentro daqueles pilares social, econômico, ambiental, existe essa possibilidade ou não? Então, assim, para mim é um questionamento super válido, a gente tem que se perguntar isso o tempo todo, porque tudo que a gente gera, né, de um lado para tentar ser mais sustentável, a gente às vezes tem um impacto num outro lado, que a gente não estava pensando. A gente tem muito incentivo perverso dentro da cadeia também. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre o que são esses incentivos perversos mais para frente. Basicamente, a gente vive hoje num mundo em que a publicidade e toda a mídia vende para a gente que para a gente ser feliz, né, eles vendem para a gente o conceito de felicidade através do consumismo.
né? Então, a equação na nossa conta, durante muitos anos, repetitivamente, vem sendo, para você ser mais feliz, você tem que comprar mais. E as pessoas, por conta das suas crises existenciais e dos seus vazios, né, que é normal sentir numa sociedade com tanta informação ao mesmo tempo, elas buscam comprar alguma coisa porque aquilo dali faz parte de satisfazer um desejo imediato, né? Então, a gente vai comprar, a gente come mais, a gente consome mais, e será que a gente precisa mesmo disso? E um dos maiores exemplos, né, que levou a gente a chegar nesse ultra, hiperconsumismo foi o fast fashion. Porque, de repente, alguém se tocou, pô, dá para fazer uma roupa muito mais barata, né, que eu posso vender muito mais rápido, ganhar muito mais escala, com isso ganhar mais dinheiro, porque as margens são absurdas, né? A gente pode ver isso pelo Black Friday, que de repente você tem desconto de 90%. Mas, pô, como é que pode ter um desconto de 90% numa peça de roupa? Quem está ganhando dinheiro, quem está perdendo, ou quem está deixando de ganhar, ou que está sendo mal pago, né? dentro desse processo todo. E o fast fashion ele começou a empurrar a coisa para a gente, né? Para a gente literalmente engolir, né? Mais roupa, mais consumo. E a qualidade, por ser muito baixa, fazia com que, sei lá, depois da terceira lavagem, você já pudesse jogar aquela roupa fora, e você ficava trocando seu guarda-roupa constantemente, e as empresas começaram a ser forçadas também a trabalhar com uma velocidade muito maior, né? A imprimir muito mais coisa, a precisar ser criativo muito mais rápido. E é difícil você ser criativo mais rápido. Como é que você cria um processo criativo que é acelerado por conta do interesse comercial? Eu acho que a gente perde muito nesse sentido, né? E trazendo alguns dados e fatos, né, sobre o que é esse mercado, né, da indústria, o que é a indústria da moda como uma das indústrias mais insustentáveis e poluentes do mundo, trouxe algumas coisas aqui para vocês, né? Então, primeiro ponto, produção de vestuário e de calçado contribui para cerca de 8% dos gases de estufa emitidos anualmente. Isso é quase equivalente ao emitido pela União Europeia. Na época, eu acho que a Inglaterra ainda fazia parte, né, saindo agora deve ter uma diferença razoável nesse número. A produção global, que é concentrada na Ásia, depende do carvão e de gás natural para gerar eletricidade e calor, impulsionando a emissão de gases de estufa também. A emissão de poluentes por processo fica em 15% na produção de fibra, 28% na preparação de fibra e 36% no tingimento e acabamento. Então, a gente solta muito poluente ao longo do processo de produção. A indústria da moda ela polui sozinha mais do que a indústria aérea e de transporte marítimo juntas. Isso é assim, completamente absurdo. Libera 500 mil toneladas de microfibra sintética na água, no oceano, todo ano. As pessoas consomem mais 60% de roupa do que há 15 anos atrás. Então, assim, a gente vem aumentando muito o nosso consumo e mantém cada item por metade do tempo de antigamente. Desperdício de água dá-se mais ou menos 10 mil litros por quilograma, ou seja, uma camiseta de 250 gramas de algodão custa cerca de 2.500 litros de água. Pensar que a gente gasta 2.500 litros de água para fazer uma camiseta é muito absurdo também. E esse é o segundo setor da economia que consome mais água. Esse é um dado, para mim, muito chocante, porque aqui está a definição do que não é sustentabilidade e nesse momento a gente pode dizer para todas as marcas que elas não são sustentáveis, né? Porque a indústria da moda está avaliada em aproximadamente 2,4 trilhões de dólares, emprega mais de 75 milhões de pessoas, ao mesmo tempo ela perde 500 milhões de dólares por ano com descarte de roupa que não é reciclado. Então, assim, esse é um dado chocante, né? Que faz a gente pensar, porque, assim, de fato, faz sentido, por mais que o número, né, bonito da foto seja os 2,4 trilhões de dólares, faz sentido perder 500 bilhões todo ano jogando roupa fora? Né? Assim, eu não consigo entender muito bem essa equação. Por último, e talvez mais importante, a questão do trabalho escravo, que ainda pouco se comenta, pouco se fala. A gente, quando olha para a sustentabilidade, ainda tem muito essa questão do greenwashing que as marcas usam, né, para dizer que são sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? A sustentabilidade ainda está muito ligada a uma questão ambiental no imaginário, na cabeça das pessoas, mas sustentabilidade passa por esses 3 pilares fundamentais: social, econômico, ambiental, e o social ele é fundamental para essa nossa equação. Então, no Brasil, 35 marcas foram envolvidas em trabalho escravo,
né, isso antes da pandemia, quando se estava fazendo monitoramento mais de perto. Com a pandemia, provavelmente, a gente perdeu muito controle disso, tendo mais de 400 pessoas encontradas trabalhando numa situação de trabalho escravo. E aí a gente está tão mal acostumado também, né, a ver os números, e aí depois de um slide, quando a gente fala, né, de números do tipo 2,4 trilhões de dólares, e aí depois a gente fala de 35 marcas e 40 pessoas trabalhando numa condição de trabalho escravo, a gente parece que é pouco, né? Mas não é, é muito, é muito. E cada uma dessas vidas importa muito. Então não dá para dizer que mas 400 pessoas é pouco, não é. É muita gente. E a gente tem que olhar isso muito de perto. Isso porque é o que a gente sabe, né? Mas assim, uma indústria que gera isso tudo não pode ser considerada uma indústria sustentável. Então, o apelo que eu faço, né, o pedido que eu faço também às marcas, às empresas, é que parem de dizer, né, de se dar um tapinha nas costas dizendo assim, não, a gente é sustentável, a gente tem um selo que diz que a gente é sustentável. Assim, não dá para ser assim. Então, diante desse triste, eu prometo que a parte ruim já está acabando, tá? Eu vou chegar na parte positiva. Diante desse triste cenário, o que a gente pode fazer para reduzir o impacto negativo e aumentar o impacto positivo? Então, a alternativa possível, que não é a única, é o slow fashion, né? O tema que a gente veio trabalhar aqui. Como eu falei no início, para vocês, a expressão slow fashion ela foi cunhada em 2007 em um artigo escrito pela Kate Fletcher, onde ela fez uma comparação dessa moda que começou a ter uma preocupação maior em ser ética, em ser ecossustentável, com o movimento slow food que começou na metade da década de 80. Então, a gente, né, do ponto de vista de moda, a gente está meio atrasadinho nesse sentido, porque, né, a gente já está há muito tempo trabalhando de uma maneira que não é a melhor do ponto de vista de sustentabilidade. E agora a gente está chegando, né, a gente está começando a criar uma condição um pouco melhor do trabalho da moda na indústria. O slow fashion veio baseado também pelo slow design, né, em cima desses 3 pilares, que era ter uma abordagem mais local, produção em processos transparentes e produtos sustentáveis, né? E depois a gente vai abordar e aprofundar um pouquinho mais cada um desses 3 pilares. As contradições dentro do que é o slow fashion e do que é a sustentabilidade é porque o slow fashion ele é só uma das ferramentas e uma das alternativas, mas não quer dizer que ele é a única. A gente ainda está, né, vivendo num mundo que a pressa e o dinheiro sempre prevalecem e com isso a gente não consegue ter o tempo adequado que a gente gostaria para fazer as coisas da maneira certa. E enquanto a ONU Meio Ambiente e grandes empresas têm se juntado para tentar reduzir esses impactos negativos no meio ambiente, a gente ainda tem esse tipo de notícia. Isso saiu no dia 1º de julho desse ano, então é muito recente, e é muito contraditório e é muito contra tudo que eu acredito e gostaria de ver acontecendo no mercado, né? Mas a C&A vai criar coleções de roupas em até 24 horas. Assim, isso é muito duvidoso, porque quem vai criar essas roupas, como eles vão fazer, todo o conceito para mim me parece muito nebuloso. Se alguém tiver uma explicação, quiser trazer para a mesa, eu agradeço, mas eu acho difícil de concordar com isso. A gente vive nesse mundo hoje, onde ou é tudo muito rápido, ou é tudo muito devagar. Eu acho que a gente está num momento geracional de uma ruptura, né, ou caminhando para uma ruptura, no bom sentido. O Roberto, quando estava fazendo a enquete agora no início, né, da gente começar a nossa conversa, ele trouxe esse dado de que hoje a gente tem um público um pouco mais novo, né, interessado nesse tema. E eu acho isso ótimo, né? Todos os relatórios assim que eu tenho lido sobre comportamento geracional e tal, eles apontam realmente para essa geração Z, sei lá se a próxima vai se chamar W, mas enfim, para toda essa geração mais nova, pelo menos que a minha, que tem uma preocupação realmente maior com o meio ambiente, com as pessoas, né, com a economia, como é que as coisas vão andar. Então, eu tenho assim, na minha cabeça otimista e utópica, eu acho que a gente está caminhando para um momento tal qual, e mal comparando, com o que foi o movimento hippie ali na década de 60, 70, mas que o pessoal deu uma desacelerada e começou a questionar mais o status quo, enfim. E eu acho que a gente tem que ter essa cabeça, né, que assim, não é mais tudo para ontem.
né? Não existe mais isso. Assim, eu cansei de trabalhar em empresas ou com empresas onde, quando você perguntava sobre o prazo, todo mundo virava e falava assim: não, isso é para ontem. Assim, isso tem que sair do nosso vocabulário, do nosso imaginário, enfim, isso não pode mais ser um termo utilizado no nosso dia a dia, porque senão a gente nunca vai desacelerar, a gente nunca vai relaxar, a gente nunca vai ter tempo para a gente. E o statement, né, desse movimento do slow fashion é trazer esse sentimento para as pessoas de que elas não precisam fazer tudo rápido o tempo todo, elas podem aproveitar mais o tempo delas, elas não precisam comprar roupa o tempo todo, o que elas têm já é o suficiente, já é bom. Do ponto de vista do capitalismo selvagem, né, por assim dizer, isso pode soar muito contraditório, mas assim, não adianta nada a gente movimentar uma fortuna enorme e você ter uma concentração pequena de pessoas que têm muito dinheiro e você tem uma maioria esmagadora que tem muito pouco ou não tem nada. Né? Assim, a gente nunca vai conseguir chegar num equilíbrio, e com a pandemia, infelizmente, a gente só tem tido um distanciamento social cada vez maior. E aí, de novo, trazendo para a realidade aqui de Portugal, né, eu acho que é interessante trazer isso mais como um pensamento macro para vocês. Mas assim, um salário mínimo em Portugal, sei lá, está em torno de 700 euros e um bom salário em Portugal está tipo, na casa de 2.500 euros. Então, a diferença de um salário mínimo para um salário bom é muito menor se você comparar com o que é um salário mínimo no Brasil e o que é considerado um bom salário no Brasil. Né? Então, assim, mas para a gente conseguir chegar num ponto de igualdade, a gente precisa mudar toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa maneira de consumir. Isso não é só papel das marcas, isso é papel dos consumidores, né, de nós também. Ainda existe um sinal de esperança, né? Então, eu trouxe aqui algumas práticas e marcas que promovem a sustentabilidade dentro do conceito de slow fashion, e algumas delas são, né, marcas que produzem em menor quantidade e escala, né, que geralmente fazem produções feitas sob demanda, peças feitas à mão, né, porque isso obriga literalmente você a fazer uma coisa com menos pressa, coleções sem sazonalidade, para você não entrar naquela maluquice de ficar tendo que mudar coleção e tendo ideia nova o tempo todo, e mudar a estampa de acordo com a ideia que você tem, mudar o produto, assim, fazer coleções realmente que não precisem corresponder a uma estação. Produtos mais atemporais, né, que andam em linha com isso. Então, pensar em produtos que você pode usar para qualquer ocasião. Eu acho que durante a pandemia a gente viu isso acontecer muito. Tem uma foto engraçada até da Anne Wintour, que é a editora-chefe da Vogue, porque alguns anos atrás ela disse que nunca usaria uma calça de moletom, e logo no início da pandemia tem uma foto dela trabalhando de casa, usando uma calça moletom. Então, assim, de repente ficou chique, né? Você usar uma calça moletom dentro de casa, que na verdade é a mesma calça que você vai usar para receber seus amigos e que eventualmente é a mesma calça que você vai usar para dormir e que você vai usar para, sei lá, sair para fazer compras no dia seguinte. Então, essas roupas, né, mais atemporais ou de multiuso, elas vão se tornar também cada vez uma coisa mais presente dentro do movimento do slow fashion. Atenção aos detalhes e qualidade dos materiais, né? Então, assim, tem uma diligência muito bem feita em relação ao que eu estou esquecendo, o que eu estou escolhendo, qual é o tecido, qual que é o fornecedor, fazer parceria com o artesão local, né? Valorizar essa mão de obra e produção local é muito importante, porque se a gente ficar concentrando as produções, né? Faz tudo na China, que é muito mais barato. Mas vai fazer tudo na China, mais barato, mas com mão de obra escrava, e na hora que você tiver que exportar, você vai gastar bastante dinheiro com isso, e você vai estar poluindo mais a terra. Né? Então, assim, valoriza quem está perto de você. Garantir que a matéria-prima utilizada seja de acordo com a demanda sazonal também, então, ao invés de abrir um território muito grande, onde, de repente, você vai precisar desmatar, né, um terreno para fazer uma plantação gigante de algodão, na verdade não, é usar aquilo dali que você tem, sabe, escolher uma fazenda que seja uma fazenda regenerativa, que possa ter um solo melhor, um solo mais fértil, mais biodiversidade, escolher por essas alternativas. Né? Garantir também que toda a cadeia de produção está sendo remunerada de forma justa. Né? Então, assim, desde o seu
assim, da escolha do seu fornecedor local, até, enfim, tudo que você quer fazer, você tem que pensar como é que você vai remunerar essas pessoas, sabe? Tipo, talvez você ganhe, sim, um pouco menos, mas, enfim, tem que ser justo, né? Não pode ter esse desequilíbrio onde os donos da empresa ficam todos milionários, bilionários, e a pessoa que está costurando está trabalhando de maneira miserável, sendo paga, sei lá, 10 centavos a hora, entendeu? E talvez nem seja tudo isso. E transparência e honestidade, que eu acho que, para mim, são um ponto de partida para tudo, né? Se a gente não tem transparência, a gente não é honesto, inclusive sobre a nossa falta de boas práticas em relação a esse mercado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente está sempre vivendo uma grande mentira. Então, de novo, meu apelo aqui é: a gente não pode ficar dizendo mais, né, enquanto marca, a gente não pode dizer para o mercado, para o nosso público consumidor que a gente é sustentável, porque não é mentira. Então, a gente já deixa de ser sustentável nesse aspecto, né? A gente não está sendo transparente nem honesto. O que eu peço também, né, porque a gente hoje também vive num mundo tão polarizado e que parece que toda decisão que a gente tem que tomar, ela é preta no branco, né? Tem que ser uma coisa ou outra, não existe um meio termo, não existe um equilíbrio, não existe um espectro de possibilidades. Então, o que eu não gostaria também é que todo esse discurso, né, toda essa fala fosse interpretada como assim, então vamos todo mundo agora boicotar as empresas de fast fashion, né? Não, essas pessoas têm que ser educadas, né? Elas têm que entender que não é uma questão de boicote, porque senão a gente só se separa mais, sabe? Ficam os núcleos cada vez mais apartados. Não, eu quero que a Zara esteja nessa conversa, eu preciso dela aqui, porque o quanto ela movimenta, o quanto que ela impacta, é muito forte, eu não posso negar isso. Ela tem uma potência muito grande, ela emprega muita gente. Sim, é verdade, através de muito trabalho escravo também. Mas, sim, eu preciso que essas pessoas sejam educadas, porque vai ser difícil brigar contra elas. Mas eu eventualmente posso ter essas pessoas como minhas aliadas, se elas entenderem quais são as boas práticas que elas podem desenvolver nas empresas delas. A gente só não pode ser ingênuo, né? Então, não é boicote, é consumo consciente, é consumir com responsabilidade, é se questionar se a gente precisa realmente daquelas coisas que a gente está consumindo todas, né? E se esse acúmulo ele é saudável ou não, né? E aí algumas marcas e cases que eu trouxe aqui para vocês hoje, para vocês darem uma olhada e a gente pensar junto, e até nesse exercício aqui, né, de buscar as marcas e os cases, eu tentei, eu tive que me controlar um pouco, assim, para ser honesto com vocês, porque, de novo, né, a gente tem tanta informação na internet, né, tem tanta coisa acontecendo que é muito fácil a gente se perder nesse emaranhado de informação. Então, ficaria muito fácil eu trazer aqui 100, 1000, 1 milhão de cases e marcas com exemplos para vocês e, na verdade, não focar. Então, eu tenho procurado fazer uma curadoria um pouco mais enxuta e deixar o universo para ser explorado a gosto, né, por vocês. Então, enfim, fiquem também muito à vontade para trazer para essa conversa hoje outras marcas e outros cases que vocês já viram, que vocês acham que são interessantes dentro desse aspecto da sustentabilidade e do slow fashion. A primeira de todas, e talvez a que eu seja o maior fã, é a Patagônia. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a marca, mas eles têm essa campanha que foi muito icônica, se eu não me engano, foi em 2012. Basicamente, eles fecharam todas as lojas deles durante o Black Friday e fizeram esse anúncio que era: não compre essa jaqueta. E botaram isso em toda a mídia, em tudo que é lugar, para dizer que eles estavam indo exatamente contra a corrente, né? Então, no momento da Black Friday, que estão todas as empresas, todas as marcas empurrando um monte de desconto para você comprar tudo que você precisa comprar naquele momento, de repente vem uma marca, se destaca no meio da multidão e diz para as pessoas não comprarem. Isso é muito forte, isso é uma constatação muito forte. O que aconteceu, surpreendentemente ou não, mas é que quando eles reabriram as lojas, né, o indicador que eles trouxeram é que eles tiveram um aumento no faturamento deles de 150% no final daquele ano.
né? Então, assim, olha que engraçado, né? Você faz uma campanha onde você fecha todas as lojas, você para de vender durante um tempo e, de repente, quando você volta e abre, as pessoas se identificaram tanto com a sua comunicação que você acabou vendendo mais. Então, e assim, não tem mágica nisso. Né? O primeiro que sim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais atentas a esse tipo de comportamento e elas querem comprar mais conceito, elas querem comprar mais esses statements, né? Dessas marcas ou de roupa ou de qualquer outra coisa que seja. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande sacada aqui, que é eu vou me destacar da multidão fazendo uma coisa que agora é contracultural. Né? Então, se está todo mundo indo rápido, eu vou fazer devagar. Se está todo mundo tentando vender, eu vou dizer para não comprar. Né? E eu acho que isso mexe com a gente, faz a gente refletir. A 2 Days Off, ela tem uma venda que é toda feita sob demanda, então ela monta uma coleção, uma grade muito pequena, e ela, quando começa a anunciar, ela, na verdade, está dizendo, né, de certa maneira, que eu vou demorar um pouco mais para te entregar esse produto, mas eu vou fazer só o que eu já estou vendido. Eu não vou fazer mais, eu não vou ter um super estoque, né? Porque isso também não é sustentável. Depois, o que vai acontecer com essa roupa toda? Então, eu acho muito legal esse conceito de você produzir uma mini coleção, você colocá-la no ar, você ver se as pessoas gostam realmente daquilo, ao invés de botar um caminhão de dinheiro de marketing, né, em marketing, e meio quase que obrigar as pessoas a comprarem aquilo. Porque depois você entra numa de que você lançou a coleção, não está vendendo bem, aí você vai começar a empurrar desconto, você vai fazer bazar, você vai botar no Black Friday, e aí, de novo, começa a ficar um ambiente exaustivo de trabalho, sabe? Onde está todo mundo correndo atrás do próprio rabo, quando poderia todo mundo fazer as coisas com calma. Só que a gente está nessa de estar acostumado, assim, eu comprei uma coisa na Amazon, ele me dá 2 dias para entrega, mas ele entrega um dia antes, ele me surpreende com isso, e eu acho isso o máximo, como eu recebo as coisas mais rápido do que eu gostaria. Mas a espera pode ser boa também, sabe? A ansiedade da espera pode deixar a gente animado também. A gente tem que saber olhar a vida dessa perspectiva também. A Comas, que é uma empresa brasileira que trabalha com muito upcycling, eles ficam em São Paulo, e é muito legal, porque assim, é o conceito do não desperdício, né? Então, sei lá, se você teve uma roupa que ficou com defeito, você pode devolver, eles vão atribuir um novo design. Então, tem toda essa questão da ressignificação das peças que você comprou. Aliás, isso é uma coisa também muito legal da Patagônia, que eu acabei não falando, mas a Patagônia também promove isso, né? E a Patagônia também tem um outro detalhe que eu acho importante falar, né, que está dentro daquela questão do incentivo perverso, por assim dizer. A Patagônia usa plástico para produzir as roupas dela, né, microplástico, fibra, etc. E, com isso, ela consegue fazer uma roupa que dura mais. E aí, por que eu toquei naquele ponto também, né, da não polarização e da gente não ficar sempre no fla-flu, né, como se diz muito no Rio, ou nessa coisa do preto e do branco? Porque para você ser sustentável, você precisa chegar no equilíbrio. E para você fazer uma roupa que dura mais, você precisa ter um material que vai ser mais resistente e que vai durar mais. Então, você vai misturar poliéster, você vai botar PET, você vai botar algumas coisas ali, o algodão orgânico, que depois vai ser mais difícil de reciclar, a gente sabe disso, porque o processo de separação vai ser mais complicado. Mas o que a Patagônia fez é que ela ofereceu para essa roupa que ela está vendendo, que já dura muito, o direito do consumidor de devolver essa peça, eles consertam e te mandam de volta. Então, a Comas também está fazendo um trabalho nesse sentido parecido. Mas aí ela traz essa questão do redesign, né, que é muito legal, porque ela dá um outro significado para a sua roupa. E isso é muito bacana, porque você fica com aquela sensação também que você está ganhando algo novo, né, que é uma peça sua que já é antiga, mas que parece uma peça nova. Então, esse tratamento é muito legal. A Básico, né, também, que é o nome da roupa, que tem todas essas coleções que são mais atemporais, então eles não trabalham, né, de novo, com a sazonalidade, eles estão pensando roupas que vão ser, que podem ser usadas em qualquer ocasião, e com isso eu diminuo a minha quantidade de coleções e a minha quantidade de produção também.
E a Creme, finalmente, que é essa marca que eu estou trabalhando aqui em Portugal, ela surgiu em dezembro do ano passado. Eu já sabia que eu vinha para Portugal antes de saber que a marca existia. Assim, hoje em dia, a fundadora da marca, a Miranda Villa-Lobos, se tornou uma grande amiga. Assim, eu sou assim, um fã incondicional dela, né, e da mensagem que ela quer passar para o mundo. Ela é uma pessoa que não tem Instagram, ela detesta tecnologia, ela tem 30 anos de idade e ela assim, não gosta desse mundo acelerado que a maioria de nós vivemos, né? Então isso já me cativou e me fez admirar ela ainda mais. E quando eu vi o irmão dela, que é meu amigo, postar no Instagram antes de conhecer ela, o lançamento da marca, o slogan na época da marca, dizia alguma coisa do tipo em inglês agora, que era assim, desacelera, ou faça as coisas com menos pressa. E aquilo me tocou, de verdade, porque eu estava nesse momento de vida onde eu queria desacelerar. Então é muito legal quando a gente fica nessa loucura, né? Tipo, eu tenho que descobrir meu propósito, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer na vida, e de repente uma marca se comunica com você de uma maneira muito genuína. E eu senti isso, então eu pedi para falar com ela, a gente se ligou, a gente fez algumas reuniões, a gente fechou. Eu vim aqui para Portugal e a gente começou a trabalhar a comunicação da marca dela. Primeira coisa que a gente montou foi, e de novo, né, sempre pensando na inversão da lógica do status quo. Então, se o mundo todo está indo nessa direção, a gente vai no outro. Né? Se a gente quer ser contra-corrente, a gente quer ser contracultural. Então, se está todo mundo dizendo para você entrar na sua loja e comprar, o que a gente está dizendo para as pessoas é take your time, né? Tome o seu tempo, decida no momento que você quiser e se sentir confortável para comprar a sua roupa. Você não precisa fazer isso, tomar essa decisão agora. A outra coisa, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, foi que tudo que é bom dura muito, ou deveria durar para sempre, né? Porque também da onde veio esse conceito que tudo que é bom dura pouco. Então, desconstruir isso para a gente é muito forte e muito importante. Quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade, a gente trouxe esse argumento, né, de cara, não somos uma marca sustentável, isso precisa ser dito, né, porque para a gente ser sustentável, a gente precisa começar sendo honesto e transparente. E aí tem umas coisas, uns detalhes que a gente nunca teria a possibilidade e a capacidade de fazer e de criar se a gente vivesse, né, dentro da Creme, do universo da Creme, se a gente vivesse esse mundo de muita loucura e de muita aceleração. Então, um belo dia eu estou entrando no mercado aqui em Portugal e estou vendo umas flores, o pessoal mexendo em umas flores, e estou vendo que um monte de flor está sendo jogada no lixo. Eu fui até a florista, perguntei por que estavam jogando lixo e estavam falando, não, porque essa flor tem uma manchinha aqui, já não vai ser aproveitado, o cliente não quer com tanto espinho assim, então vai jogar fora. E eu achei aquilo ali um completo absurdo. Você está tirando, né, uma flor do ambiente dela para dar de presente, ok, mas você está desperdiçando a maior parte dela jogando no lixo. E eu comecei a catar aquelas flores de volta, de dentro do lixo. E aí fui contar essa história para a Miranda, e ela falou, pô, você quer saber? Eu tenho umas camisetas piloto aqui que a gente talvez não vá conseguir vender com tanta facilidade, porque tem uma costura um pouco diferente aqui e ali, mas vamos pegar essas camisetas todas brancas e vamos dar um ressignificado para elas. E aí a gente pegou essas flores que estavam no lixo, a gente levou para a casa dela, a gente botou cúrcuma, né, em cima das flores, e ela tem todo esse processo dos desenhos que ela faz no caderno dela, mas assim, é um processo muito devagar, muito artesanal, é gostoso de fazer, sabe? E aí a gente fez a estampa, né, dessas camisetas todas ressignificadas com as flores que estavam no lixo, né, sendo desperdiçadas, mas a gente nunca teria o tempo de parar para prestar atenção nisso se a gente estivesse vivendo no meio de um turbilhão de informações. Então, assim, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa criatividade, ela só vai funcionar no seu potencial máximo se a gente der tempo e se a gente tiver tempo para respirar. Senão, a gente está fadado ao fracasso e a gente está fadado a viver num mundo onde a gente vira completamente dependente do que um algoritmo ou do que uma máquina está dizendo para a gente que a gente deve fazer. A gente tem muito essa coisa de querer roubar do futuro, sabe, investindo milhões de reais de novo, né? Uma coisa que não é sustentável. A gente investe milhões de reais em pesquisa de tendência, tentando adivinhar o que vai ser o futuro, quando, na verdade, tem coisa já do nosso lado que pode ser utilizado, mas é porque a gente está sempre ansioso para saber qual que vai ser a resposta, né, do dia seguinte, mas se a gente olhar para o lado agora, talvez a gente descubra e vai ser muito mais sensível, vai ser muito mais genuíno, sabe?
E aí, por último, não menos importante, né, ainda falando sobre a Creme, é esse tipo de exemplo que eu queria trazer para vocês sobre quando a gente faz as coisas com tempo e o quanto tempo elas podem demorar a sair do campo da ideia para a materialização. Então, hoje com a Creme, a gente só tem uma coleção lançada. Tá? Desde dezembro, a gente só lançou uma coleção e essa coleção vai ser vendida até ela acabar. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, um amigo meu, ele é egípcio mesmo, me mandou uma mensagem e falou, olha, tem um grupo de 20 mulheres jogadoras de rugby egípcias indo para o Rio comemorar o final do campeonato delas, e eu preciso que alguém receba elas, então eu recebi essas mulheres no Rio, fiz lá um roteiro, sou apaixonado, louco de paixão pelo Rio de Janeiro, então eu faço muita questão assim, de receber as pessoas bem lá o tempo todo. Levei elas para sair, foi o máximo, a gente ficou amigos. 2 anos depois, né, eu chego aqui em Portugal, mando uma mensagem para elas, a gente manteve uma relação, né, por meio de mídia social e tudo, e digo para elas que estou aqui, de novo, conto essa história para Miranda sobre essas mulheres jogadoras de rugby no Egito, né, qual a chance da gente parar para saber que isso existe no meio da quantidade de informação que a gente recebe no nosso dia a dia. E aí, ela, assim como eu, né, a gente se apaixonou pela ideia e a gente falou, cara, vamos fazer uma coleção com elas. E aí, de novo, a questão, né, do tipo, por que eu preciso contratar uma pesquisa de tendência em qualquer coisa que seja, né, para tentar adivinhar o futuro, se nas minhas próprias relações pessoais ou profissionais eu tenho histórias fantásticas para serem contadas. Mas a gente nunca está com tempo para contar essas histórias, a gente nunca está com tempo para observar essas histórias. E essas mulheres, elas têm uma cena muito bonita no Egito. Né? Assim, essas fotos que elas mandaram para a gente, putz, andando de skate no meio das pirâmides, sabe, jogando rugby com véu, e são mulheres assim muito femininas, sabe, muito incríveis, e elas fazem todos os esportes. A gente montou um grupo com elas, um grupo no WhatsApp mesmo, e começou a pedir referências para elas de coisas. Então a gente está co-criando toda essa coleção com elas. Só que essa conversa com elas começou em janeiro, fevereiro, né? E a gente vai lançar isso provavelmente em agosto, né? Com sorte, porque as coisas levam tempo. E não é só o processo de produção, porque a gente só está fazendo 20 kits, né? 20 camisetas e 20 bermudas. Então, a gente nem vai fazer uma coleção gigante, a gente vai fazer uma coleção super limitada, super exclusiva. Então, de fato, a gente está fazendo um produto que é sim mais caro, mas por isso, porque a gente está fazendo uma encomenda menor, então ela sai mais cara para a gente também, e porque a gente faz questão de pagar todo mundo dentro do processo de produção de maneira justa, de maneira transparente. Né? Então, isso para a gente é o mais importante. Então, a gente está super ansioso para lançar essa coleção, mas, mais uma vez, a gente só consegue ter esse tipo de ideia, esse tipo de sensibilidade, se a gente está bem com a gente, né, e com tempo para respirar e criar. Senão, a gente não consegue fazer nada. Algumas pessoas para seguir, também não trouxe 20 milhões de pessoas, trouxe 3 mulheres. A Júlia eu comecei a seguir há pouco tempo, mas é uma mulher incrível, e a Mer Reis, grande consultora de moda, né, tem um trabalho super longo, e a Giovanna Nader, que na época que eu conheci ela trabalhava com fast fashion, e hoje ela é uma super ativista do slow fashion e da sustentabilidade. Ela trabalhou numa marca chamada 284, que era da turma da Daslu e tal, e ela saiu desse posicionamento de fast fashion para uma coisa completamente contrária a isso. Assim, então, o processo de transformação e a voz, a comunicação dela assim, são realmente muito impactantes e é muito inspirador. Existe esse movimento slow fashion, né, que prega e pede para as pessoas não comprarem nada, né, fazerem esse fashion detox durante 3 meses. Eu estou aí há 2 anos, quase, sem comprar nenhum tipo de roupa, e doei a maior parte das minhas, então tenho bastante orgulho disso. Deixo essa provocação para vocês também, de tentarem não comprar mais roupa aí, pelo menos durante 3 meses, e ver se isso é possível. E aí, 10 dicas e desafios que eu vou passar aqui super rápido também, para dar mais um tempinho da gente conversar, para criar uma marca de slow fashion com impacto. Então, né, procurar falar de mais temas com a mesma coleção, ao invés de ter que ficar mudando de coleção o tempo todo. Contratar devagar e com empatia. Eu digo isso porque eu já ouvi em muita empresa que o nosso problema aqui é que a gente contrata muito rápido e demite muito devagar. Isso é uma frase péssima, para se dizer, né? Porque aí é uma contratação burra que está sendo feita, né? Para ser bem honesto.
E com empatia, porque geralmente o que eu sinto nas entrevistas de emprego é que o empregador está muito mais interessado em vender a história dele para a pessoa que ele está contratando do que saber qual é a história daquela pessoa para além do currículo. E atrás daquele currículo existe um ser humano, né? Assim, é muito mais importante, muito mais relevante, ele tem uma história para contar e você precisa entender se aquela pessoa faz sentido para o cargo que você quer preencher. Porque não pode ser só sobre um emprego, entendeu? Tem que fazer sentido, tem que ter alguma conexão. Pesquisar com o tempo fornecedores certificados, né? Então entender quem são os fornecedores com melhor prática, que tem um processo totalmente transparente, valorizar a cadeia de produção local, artesãos e tudo que é feito à mão, porque isso também induz naturalmente com que a gente vá fazer um trabalho mais lento, né? No bom sentido da palavra. Ter isso na cabeça de que tudo que é bom dura muito, buscar misturar materiais resistentes com materiais menos agressivos ao meio ambiente, como é o caso da Patagônia. Vender o conceito de que ter tempo é luxo, né? Então, assim, em vez do luxo ser a extravagância, é trazer para as pessoas no nosso discurso de venda que dar-se ao tempo é ter luxo, né? É viver uma vida de luxo. Luxo não precisa ser viver em abundância no sentido financeiro da coisa. Incentivar as pessoas a comprarem menos e a comprarem melhor, né? Então, também colocar isso no discurso de venda. Criar relações com o tempo, porque elas também são mais duradouras. Então, né, que nem essa questão do Egito. Conheci essas mulheres há 2 anos atrás, né? E assim, uma relação foi estabelecida, foi amadurecendo, foi sendo criada para depois chegar numa coleção, né? E, por último, não menos importante, educar os seus clientes, e você vai ter o melhor marketing possível, né? Porque eles são os verdadeiros embaixadores, são eles que vão ajudar no boca a boca, são eles que vão vender. E eu quero dizer educar mesmo, sabe? Trazer eles para perto, trazer eles para conversa, não fazer isso uma conversa de uma única via, é trazer eles para co-criarem mesmo a comunicação. E, enquanto consumidores, sempre se perguntarem, eu realmente preciso disso que eu estou comprando agora? Isso faz sentido para mim? Eu só não estou acumulando mais coisa? Então, o que eu deixo para vocês aqui, né, enquanto movimento de slow fashion, é que seja por um consumo mais consciente, por um mundo muito mais desacelerado, porque nada é para ontem. E é isso. Obrigado. Eu deixei aqui o meu perfil, o perfil do Encontro com Si, que é um outro empreendimento que eu comecei agora, e o da Creme também, para vocês seguirem se tiverem vontade e curiosidade. Pedro, foi um presente, assim, verdadeiro, né, para essa noite de terça-feira, meio friinha aqui no Rio, né? Mas é muito bom, a tua fala aquece, né? É muito bom, te agradeço de verdade. Queria só dizer que a Comas que você mencionou foi quem abriu essa série de webinars dessa vez. Ela trabalhou com a gente justamente o tema de redesign de estoques, né, em moda. E depois, inclusive, ela mandou mais material para a gente e tal, porque a gente sabe que essa conversa de 40 a 50 minutos nunca esgota o assunto, né? Ela, quando muito, deixa a gente motivado para conhecer mais. E Agostina é essa pessoa especial aí que você descreveu, uma pessoa muito incrível que eu tenho a felicidade de conhecer e de acompanhar há muitos anos, né? Muito, muito bom. Eu estou aqui piruando o campo de perguntas e respostas, né? Na verdade, houve uma pergunta do pessoal lá do Sebrae, Rio Grande do Norte, que não está aparecendo o nome, né? Então eu não sei o nome da pessoa que escreveu, que ela queria saber, assim, ela argumenta que será mesmo que a indústria da moda é a mais poluente? Onde é que isso está escrito? Então, compartilhe um pouco com a gente as fontes, né, dessa informação. Tanto a ONU Meio Ambiente traz esses dados, assim como a própria Condé Nast. A Condé Nast, ela lançou um glossário. Eu vou pegar o link, eu posso depois compartilhar com vocês, e aí eu posso deixar com você, Roberto, que aí eu acho que você pode compartilhar com todo mundo que se inscreveu. Mas eles têm um glossário muito grande, que foi feito também com as Nações Unidas, onde eles mapearam toda a cadeia, toda a indústria e chegaram nesses dados, né? Então, essa foi a fonte que trouxe essa informação para a gente. Bacana. E eu acho que isso que você está comentando agora só corrobora com uma outra fala sua, que assim, não se trata de fazer uma caça às bruxas, né? Não se trata de trabalhar com preto no branco. Acho que todo mundo que está minimamente conectado com o espírito do tempo que a gente está vivendo um processo, né? Um processo de reformulação, um processo de melhoria. E aí você deve conhecer o Pedro Ruffier, que também tem estado conosco direto da Moving. O Pedro é um jovem brilhante que tem
assim, absurdamente estudioso e leva a sustentabilidade muito a sério, né? E o Pedro, na época ele tinha loja física, hoje ele não tem mais, né? Ele trabalha com estoque zero, né? Ele só produz por encomenda, etc, etc. Tem uma lógica de preço completamente invertida do que a gente observa em geral, ou seja, ele premia com preços mais baixos quem compra primeiro, né? Ao contrário do que em geral a indústria faz, que vai demarcando na medida que sobra, né? Então ele é todo cheio de novidade e de competência, mas ele é um que, quando tinha loja física, ele carregava um determinado modelo de tênis da Nike, mesmo quando a Nike vinha sendo bombardeada por todo lado, porque haviam descoberto que ela fazia uso de trabalho, mas não era só aquilo, né? Então a gente tem que entender que existe mais profundidade, existem mais dimensões a analisar e que eu acredito, sim, eu tenho muita esperança, né, que o mundo caminha para uma situação melhor, né, do que a gente vive hoje, né? Enfim, né? Especialmente porque essa galera mais nova, ela está vindo cheia de ideias e de convicções, né, e de intenções muito diferentes. Eles tiveram a oportunidade de aprender. Estou falando mais do que você, né? Mas não podia deixar de falar, né? De comentar. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Cris, Gilson? Eu acho que eu e o Gilson vamos querer falar. Na realidade, Pedro, a nossa região é um grande desafio. Nós temos um fast fashion bastante arrojado, tá certo? Eu entendo tudo isso, mas assim, a gente também, como você falou, a gente não pode ser extremos, né? A gente tem que chegar realmente a um ponto em comum. Eu fico muito feliz também, porque o projeto que nós somos parceiros aqui, o Instituto Rio Moda também nos trouxe o Pedro Ruffier. Eu acho que nós fomos bastante assertivos em relação ao Circuito Moda Pernambuco, procurando valorizar o slow fashion, né, e trazer essa semente para dentro da nossa região. Mas a gente também não pode descartar que existe também um papel fundamental, como você mesmo disse, em relação ao que essas indústrias, vamos chamar assim, tradicionais, que mais dessa rapidez, desse volume de trabalho, ele também existe uma necessidade de mercado, que ainda existe, e que ela tem que atender também. Mas que a gente procura, sim, fazer com que ela tenha responsabilidade e consciência, tanto nessa parte ambiental, essa é a nossa luta ambiental, social, ela gera renda, gera emprego, né? E isso é muito importante, como você falou da Zara, os erros que são para que a gente realmente possa crescer e não cometê-los, né? Eu acho que isso tem que ser combatido, né? Para isso a gente tem um trabalho árduo aí de conscientização, né? Eu acho legal quando você desconstrói essa questão de que do modismo. Eu venho nesses webinários que a gente vem fazendo, a gente vem desconstruindo algumas coisas que se tornam modismo, seja no marketing, seja na questão das personas, do engessamento, e que a gente não pode olhar consumo, né, dessa forma engessada. Você falou hoje dessa questão aí também, e a gente aqui na nossa região, nós temos uma indústria muito forte, né, uma indústria do volume, e bem destacada da região agreste, da região metropolitana, onde o slow fashion predomina, né? Mas que a gente vem colocando esse trabalho dentro do agreste de uma forma mais sustentável, né? Seja social, o ambiental ainda é vamos dizer assim, um grande desafio para a gente, tá certo? E isso é o que a gente vai ter que lutar. Como você disse, nós estamos atrasados. Mas, assim, o Brasil está atrasado. Eu não acho que só seja o Nordeste, né? Vamos dizer assim, o Brasil ainda está atrasado nessa questão. Mas o que Pedro Ruffier falou muito bem, e que até a própria Karen Hockley também, que nos apoiou aqui num dos nossos encontros coletivos, é que essa rastreabilidade é muito fácil hoje, né? É importante para que realmente as pessoas não usem o termo sustentabilidade de uma maneira assim que não deve ser usada, só para que ganhe mercado, e que eu acho que vai perder muito rápido, porque hoje as pessoas são mais informadas e elas realmente, né, vão em busca daquilo que elas acreditam. Então, assim, eu fico feliz porque o NTCPE, dentro do seu propósito e objetivo de capacitar, de trazer e formar, né, as pessoas, o setor de confecção, o setor de vestuário e têxtil,
ele realmente está seguindo esse caminho. A gente tem que, né, Gilson, tem que se aprofundar mais. Mas nós não podemos, vamos dizer assim, aumentar esses extremismos. Muito pelo contrário, a gente tem que achar um ponto em comum. Não sei se Gilson concorda comigo. Oi, Cris. Concordo. Primeiro, eu queria agradecer, Pedro, pelas provocações, pela oportunidade de refletir. Sempre é importante, mais que temas que estejam no dia a dia, né, das pessoas, mas é sempre bom a gente estar fazendo essas provocações para poder cada vez mais aumentar as inquietações, que a gente sabe que essa mudança de comportamento não é algo simples. Eu acredito, sim, mas também acredito, Cris, que e Pedro, há como haver essa convivência entre o econômico e o sustentável. Eu acho que é possível, sim. A gente vê alguns bons exemplos no mundo. Então, eu acho que existe um meio. E a própria sociedade, ao perceber isso, quando você citou as gerações mais novas, principalmente, ao perceber isso e estar disposta a dar sua contribuição, inclusive na compra consciente, em pagar uma conta um pouco mais, digamos assim, financeiramente mais onerosa, porque tem um valor por trás não só do produto, mas tem um valor de conceito e de propósito. E aí, assim, há uma cadeia que pode se sustentar. É esse equilíbrio aí que a gente precisa chegar aí para o nosso agreste, né? Ou seja, mas eu acho que existe sim, acho que se sustenta economicamente. A gente vê algumas marcas e alguns produtos com essa vibe. E é o caminho do mundo, né? Então, se a sociedade está começando a valorar e a perceber para se garantir, né? A gente está com mais de 7 bilhões de pessoas dessa nossa espécie no mundo. Então, as pessoas perceberam que se não mudar agora, não tem como se sustentar. Então, por isso que essa geração vem muito mais questionadora, porque elas querem, né, usufruir, como a minha geração e as gerações passadas usufruíram do mundo. Então, elas estão dispostas também a pagar não só um preço financeiro, mas pagar um preço de questionar, de se engajar e de buscar cobrança da sociedade civil, do poder público, para que se mude. Eu acho que esse é o caminho, e aí essa descentralização de poder da indústria para o consumidor é que vai fazer aí essa percepção das grandes indústrias, né, das grandes varejistas de superfície aí, fazer a mudança. Eu acho que é por aí o caminho. Legal. Bom, melhor impossível, né? Obrigado, Pedro, por ter puxado essa conversa, né? Que é muito sensível para todo mundo. O bate-papo aí tá super aquecido. A gente não teve... não, tem uma pergunta aqui que entrou agora. Vamos lá. Sim, pode ser uma pergunta? Só mais uma, para a gente fechar? Da Carol Ventura. Roberto, eu sempre comento sobre isso. Como uma pequena marca, eu tenho muita dificuldade em encontrar fornecedores que compartilhem os valores e práticas de sustentabilidade. Hoje já sigo perfis com essa pegada para pegar dicas, mas ainda tenho muita dificuldade para encontrar fábricas e confecções, o que paralisa o início do meu projeto. Gostaria de perguntar ao Pedro se ele tem alguma indicação de meio de pesquisa ou termo para encontrar esse tipo de parceiro. Olha, o que eu conheço mais famoso, assim, que eu vejo as grandes marcas usarem, é o selo B, né? Então, eu diria, assim, o próprio processo seletivo deles já indica, né, traz muitas perguntas e faz indicação de possibilidade de fornecedores, porque já estão dentro do processo ou da cadeia deles de verificação. Então, esse é o mais recomendável, é o que eu conheço. E aqui na Europa você tem o equivalente disso, mas enfim, eu diria para procurar o pessoal do selo B, até porque eu acho que eles podem olhar para uma marca pequena, podem se interessar em ter um case que está sendo construído do início, né, e não já uma marca grande que precisa mudar todos os seus processos, mas uma empresa que já começa com os processos estruturados, sendo uma marca mais sustentável. Então, eu diria para procurá-los. E a própria iniciativa de se tornar uma empresa B pode ser muito instrutiva, né, Pedro? Todo mundo que passa pelo processo assim, super entende que a sequência, né, de coisas que você precisa definir, ela vai instruindo, né, vai orientando até a estratégia da própria empresa no sentido de fato, né, ser uma empresa alinhada, né? Então, sim. Aliás, a Moving do Pedro Ruffier é certificada B e com nota alta. Porque com 8 você já passa, né? Com 8 você já passa, mas ele tirou 9,2, uma coisa assim.
Inclusive, viu, Roberto, nós temos uma empresa no NTCPE que está lá com a gente, que entrou agora. Então. Está passando por todo o processo. Aqui é Catenório. Isso, muito bom. A reserva é certificada B, né? Mas passou raspando. Passou com 8,2. Mas Não, mas é ótimo. Não, é ótimo, gente. Estou brincando aqui, tá? Estou brincando. É uma empresa grande, né? Então, ela tá no sistema B, é muito bom, porque ela tem um ótimo impacto por ser grande, né? Mas, enfim, eu não podia deixar de falar da nota deles aqui agora, porque o Rony também falaria. Então tá, gente, vamos ficar por aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez, reiterar, reforçar que foi um prazer. Pedro, Gilson, Cris, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria dizer uma coisa, Roberto, desculpa, eu só agradecer mais uma vez e dizer também para as pessoas que, se quiserem me mandar alguma pergunta pelo Instagram, pedir dica, ou para o meu e-mail, qualquer coisa, fiquem muito à vontade. Eu vou deixar aqui Como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui meu e-mail e o Instagram, caso as pessoas queiram falar depois. A gente vai mandar os seus slides, Pedro, para todo mundo que está participando. Então, também é uma forma de a gente estar compartilhando seu contato com todo mundo. E a gravação desse webinário vai para o canal do Rio Moda no YouTube, e em breve o Sebrae e o NTCPE também vão estar disponibilizando. Então, conteúdo bacana a gente tem que reverberar, né? E aí, Jaciane, respondendo, o Pedro sim da consultoria, tá? Depois procura por ele. Tá? Legal, pessoal, gente. obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado, gratidão pela oportunidade. Amigos, Roberto e Cris, valeu por mais um desafio, mais uma etapa aí concluída. Sucesso. Eu quero agradecer também, Pedro, está convidado também a vir no avião, que nós vamos trazer todos. Eu pensei que você fosse esquecer do Pedro. Mas você acha que ia deixar para o final? Ele está mais distante, a passagem é mais cara, aí você falou, não, vou deixar de fora ele. Nada, está mais próximo de Recife, que nada. A gente pega a tapezinha aí e vai direto. Pega a tapezinha e vem direto. E assim, a gente está terminando hoje apenas essa série, né? Vem aí o segundo semestre, novos assuntos, né? A gente vai discutir aí, vai conversar. Eu acho que tem que a gente realmente trazer cada vez mais informação. Roberto, muito obrigada. A gente deve estar aí se batendo aí em outros projetos, né? Daqui a pouquinho. E Pedro, eu acho que, só para te dizer que essa é uma semente que foi colocada, o pessoal, acho que você foi muito objetivo, tá? Muito objetivo, conseguiu resumir nesses slides aí o que é realmente o slow fashion, que é muito interessante. Mas muito obrigada mais uma vez e vamos em frente. Agora vem as nossas avaliações, né, Gilson? Sentar com o Roberto para melhorar cada vez mais, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas nesse canal maravilhoso que foi criado desde o ano passado. Um grande beijo, boa noite, pessoal. Mantenha-se ligado ao Instagram do Instituto Rio Moda, do Sebrae Pernambuco e do NTCPE. Juntos somos realmente bastante fortes, viu? Um grande abraço. Pedro também. Pedro, vai ter muita consultoria aí. Você não vai dormir mais, não. Deixa o homem descansar, que o coitado está caindo dura de sono. Pedro, obrigado pela disponibilidade. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom resto de semana para todos. Valeu. Para todos nós, amigos. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, Cris. Tchau.